Alerta máximo na Série B porque o G4 pode ficar trancado durante um bom tempo e talvez nunca mais mudar, tá? O Novo Horizontino venceu e essa rodada se tornou muito importante pra rapaziada que quiser conquistar o acesso. Você vai entender o porquê, o que mudou na tabela e o que os outros times precisam fazer pra continuar brigando pra subir nessa temporada da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha. Cara, se inscreve no canal, aqui a gente fala de Série B todo santo dia, então aqui é a casa da Série B. Não deixa de se inscrever, tá? Aqui o futebol brasileiro reina. Sua inscrição é a coisa mais importante, se puder deixar a curtida, também vai ajudar bastante. Cara, essa 28ª rodada tá acontecendo, a gente conversou bastante sobre o que poderia acontecer e, cara, o G4 pode ficar trancado por um bom tempo, porque o Novo Horizontino emplacou a terceira vitória consecutiva, venceu o Paysandu na reta final do jogo, tá? E isso modificou muito a briga pelo acesso. Ainda pode voltar ao que era antes? Pode. Só que pode ser que esse G4 fique fechado por um bom tempo. Você vai entender agora e vai entender também o que cada time precisa fazer para continuar nessa luta. E detalhe, o Goiás empatou também, tá? Pode mudar a liderança da Série B. De novo, dois times aí na briga para disputar a liderança, para ficar na liderança da Série B. Então, olha só, para ficar bem importante para você entender. O Novo Horizontino venceu o Paysandu na estreia, na abertura da 28ª rodada. Então, era o jogo decisivo para a gente entender se esse G4 mudaria ou não nessa rodada. E de cara eu já te digo, não vai mudar mais nessa rodada. Para essa rodada, esquece, ninguém entra no G4. Só que os próximos jogos aqui, eles são importantes também, porque eles podem alterar o G4 para as próximas rodadas. Porque se isso não acontecer, meu irmão, você vai entender um por um aqui agora. Vamos lá. Novo Horizontino venceu, continua na 4ª colocação, empatou em número de pontos com o Criciúma, tem menos vitórias, por isso não assumiu a 3ª posição, tá? Foi a 46 pontos. 46 pontos coloca 4 pontos de vantagem para o Atlético Paranaense, que nesse momento é o 5º colocado. Coloca 5 pontos para Chapecoense e Cuiabá e coloca um total de 7 pontos para o Remo. Olha a situação. Antes da rodada começar, a gente tinha fechado a briga pelo acesso aqui, né? Nos 7 primeiros. Nesse momento, cara, se, por exemplo, o Cuiabá perde pro Vila Nova nessa rodada, se a Chapecoense perde pro Avaí nessa rodada, eles dois ficariam a 5 pontos do Novo Horizontino. E aí a gente fecharia a disputa no acesso entre os 5 primeiros. Porque se o Atlético Paranaense perde também o seu jogo pro Atlético, esse G4 ele fica fechado por pelo menos mais 2 rodadas, podendo aumentar para 3, porque o Novo Horizontino na próxima rodada ele enfrenta o Vila Nova, o Criciúma enfrenta o Paysandu em casa, e isso pode ir se tornando uma bola de neve, e aí esses 4 times cada vez mais ficando fortes aí para realmente conquistar o acesso. Então, o que cada time precisa fazer? Vamos lá. É fácil. O Cuiabá, ele precisa vencer o Vila Nova. O Vila que nesse momento está a 10 pontos do G4, tá? Com a vitória do Novo Horizontino. Tá praticamente sem chances de acesso. Se vencer esse jogo, diminui para 7 pontos ali e fica um pouquinho na briga ainda, mas o Vila não deve brigar pelo acesso, tá? O Vila agora pensa em fazer os 45 pontos para se livrar de vez da zona do rebaixamento. O Cuiabá, cara, que tá aqui na 7ª posição, ele estava a 2 pontos do G4 antes da rodada começar. Ele vencendo esse jogo, cara, mantém o G4 aberto para a próxima rodada e o Cuiabá pode terminar até aqui na quinta posição. Então o Cuiabá é um dos times que pode abrir de novo o G4 e manter essa disputa em aberto, tá? Que eram de 7 times e nesse momento são só de 5, tá? Nesse momento são só de 5. O CRB, ele também está a 9 pontos do Novo Horizontino, então mesmo vencendo esse jogo diante do Botafogo, não coloca o CRB de volta na briga. O Atlético Paranaense, esse aqui é a peça mais chave, tá? O Atlético que tá com 5 vitórias consecutivas, enfrenta o Atlético na Arena Sicredi e o Atlético precisa pelo menos de um empate, tá? Porque se o Atlético empatar esse jogo, ele fica a 3 pontos do Novo Horizontino e também mantém o G4 aberto para a próxima rodada. Agora, se o Atlético Paranaense for derrotado nesse jogo de hoje, na próxima rodada o G4 também não muda, e aí é o que eu falei, vira uma bola de neve, o Novo Horizontino pode abrir 7 pontos de vantagem para o Furacão de novo, o Furacão que enfrenta o Operário na 29ª rodada, então cada vez mais essa distância do G4 para o resto dos times pode ir aumentando. Se o Atlético vencer, segue muito firme na briga, segue como um dos grandes favoritos ao acesso.
cara, posição que o Atlético conquistou com essas 5 vitórias consecutivas, mas tá tão difícil a situação do Atlético, né? O primeiro turno foi tão ruim que mesmo com as 5 vitórias seguidas, o Atlético está a 4 pontos do G4 nesse momento e precisa da 6ª vitória para se manter a 1 ponto do Novo Horizontino e continuar na cola do Novo Horizontino, que emplacou a 3ª vitória seguida, tá? O Novo Horizontino voltou, acordou do coma, o Novo Horizontino, tá? Então, importantíssima essa vitória do Atlético. Tem que ser vitória. O empate é bom? É bom, tá? Mantém o Atlético vivo, mas a vitória mantém o Novo Horizontino muito, muito pressionado, tá? Então, o Atlético é mais um dos times que tem a possibilidade de manter a disputa pelo G4 aberta. Operário e Amazonas, disputa por permanência na Série B, né? Então, é um jogo que não influencia muito aqui na nossa situação do vídeo, que é de G4. Volta Redonda e Remo. A situação do Remo, cara, é uma situação de um time que tá sonhando com acesso, né? Só que essa vitória do Novo Horizontino em cima do Paysandu foi um golpe duro pro Remo, porque o Novo Horizontino abriu 7 pontos e mesmo que o Remo vença esse jogo, ele continua a 4 pontos do Novo Horizontino. Então o Remo continua precisando de pelo menos mais 3 rodadas perfeitas para voltar ao G4. 3 vitórias seguidas e a rapaziada lá de cima tropeçando. Então a situação do Remo para buscar acesso tá cada vez mais difícil. Mesmo ele vencendo esse jogo, ele não volta a ser um dos candidatos a mudar o G4, mas é assim, a chance de permanecer no sonho. Se o Remo tropeça nesse jogo, esquece, tá? Pode esquecer, o Remo não vai subir se ele tropeçar nesse jogo. Esquece acesso pro Remo. Coritiba e Criciúma. Esse jogo aqui é de times no G4 e ele se tornou importante por conta do tropeço do Goiás. Tá? O assunto deles dois agora é briga por título. Quem vencer esse jogo, tá, termina a rodada na liderança. Simples assim, se os dois empatarem, nada muda. Mas quem vencer assume a liderança da Série B, ou o Coritiba volta a ser líder, ou o Criciúma pela primeira vez na temporada assume a liderança, né? Ele iria 14 pontos, mas o saldo de gols aqui é maior que o do Goiás. Então o Criciúma pode pela primeira vez assumir a liderança, e para o Criciúma é importante, por quê? Uma derrota do Criciúma aqui e uma vitória do Atlético Paranaense abre o G4 em 2 vias, né? Porque o Atlético ficaria a 1 ponto do Novo Horizontino e a 1 ponto do Criciúma. Se o Criciúma empatar, também fica aberto o G4, porque o Atlético ele fica ali a 2 pontos do Criciúma. Então o Criciúma é uma das vias também para manter o G4 em aberto, tá? É uma das vias aí da rapaziada que eu tô falando que pode vencer. E agora a gente vai falar de Atlético Goianiense e América. Pro Atlético, essa vitória do Novo Horizontino também foi um golpe duro. O Atlético que tá se recuperando na Série B tem um sonho, né? Tem um sonho de conquistar o acesso com uma arrancada milagrosa, mas cada vez fica mais distante, porque o G4 tá pontuando e o Atlético tem que fazer milagre daqui até o final, tá? Chapecoense e Avaí. A Chape é outro time que pode manter esse G4 aberto e tem que vencer. Se a Chape perder pro Avaí, também sai da disputa por acesso nesse momento, ficaria 5 pontos do G4, precisaria de 3 rodadas, mesmo tendo 2 pontos a mais que o Remo, também precisaria de 3 rodadas perfeitas ali, né? 2 rodadas seria suficiente, tá? Pra Chapecoense, 2 rodadas perfeitas seria o suficiente, mas a Chape precisa vencer. A Chape vencendo vai aos 44 pontos e cola de novo no Novo Horizontino. Só que, meu irmão, esse momento da Série B é crucial. A gente vai entrar na reta final, na 29ª rodada, e vão faltar 10 rodadas, 10 jogos. Essa é a reta final da Série B. Faltando 5 jogos é a reta finalíssima, né? Mas a 10ª rodada marca o início da reta final, e a reta final começar com 4 pontos de gordura do G4 pro resto dos times é um golpe duro em qualquer um que queira conquistar o acesso. Vai ser difícil mudar esse G4 caso a rodada termine com 4 pontos de vantagem. Difícil que isso aconteça? Difícil. O Atlético teria que perder, a Chape e o Cuiabá não podem vencer, né? E o Remo também tem... O Remo não muda muita coisa, mas para terminar com 4 pontos de vantagem, o Atlético teria que perder, Chape e Cuiabá não podem vencer. Sendo que todos eles jogam fora de casa, exceto a Chape, mas é um clássico. Então, comenta aqui embaixo o que você acha dessa rodada. Eu já fiz um vídeo falando dos favoritos da rodada, então se você quiser dar uma olhada, vê aqui no canal. Mas me diz aí, cara, você acha que esses 4 times do G4 são os 4 times que vão subir? Tá pintando, hein? Se inscreve aqui, cara, deixa sua curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.